Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Vim trazer esse vídeo para vocês aqui hoje para dar mais algumas dicas em relação a ataques para vocês, tá? Dicas muito importantes, principalmente para quem tá começando no jogo, para quem tá chegando no canal agora. E também vai servir meio que basicamente pra gente brincar um pouquinho também, né? Porque é muito importante. E eu quero fazer alguns testes em relação às minhas novas conquistas aqui dentro do jogo. Ontem a gente teve o Clash of Mafia, e eu fiz até um vídeo inclusive que eu vou postar logo depois desse daqui, que eu vou explicar basicamente como que funciona o evento, o que você tem que fazer e tudo mais. E aí depois do evento eu estava bem próximo já de conseguir o casaco dourado, então a gente acabou de pegar o casaco dourado e consequentemente a minha capacidade de operação que estava antes 288 mil, ela passou basicamente para 340 mil. Então assim, foi uma capacidade quase de 60 mil a mais. E é uma coisa muito importante isso. E o objetivo desse vídeo aqui de hoje, inclusive, é explicar um pouquinho de qual que é a diferença de você subir estatística ou aumentar capacidade. É muito importante você ter isso em mente para você decidir o que é melhor para você, tá? Hoje a minha estatística, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes como que ela tá. A gente fez um ataque agora há pouco, inclusive. Tô quase conseguindo aqui passar o Albérico, né, que é o nosso líder aqui do clã hoje. E olha para vocês verem, como a gente trocou a questão da estatística, eu perdi basicamente aí 13% de ataque de motociclista. Como vocês podem estar vendo aqui, ele estava 615% e passou para 602%. Em contrapartida, eu ganhei, como eu falei para vocês, quase 60 mil de capacidade, tá? Justamente por quê? Porque a gente trocou, no caso, o equipamento em si, né? E principalmente esse buff aqui. Só que ainda eu posso tentar conseguir a combinação da capacidade de operação de crime com o ataque de motociclista. Então assim, não está totalmente perdido. Eu só vou ter que gastar um pouco de ouro. Mas o objetivo do vídeo muitas das vezes aqui é justamente quando você não tem o que fazer, porque nessa situação aqui eu posso ter os dois, mas tem momentos que você vai ter que optar ou pela capacidade ou pela estatística de ataque ou de defesa, enfim, o que tiver ao seu alcance. Então o que acontece? Quando a sua capacidade ainda é muito baixa, o foco sempre tem que ser na capacidade. Por quê? É muito melhor você ter, por exemplo, 40 mil, 30 mil de capacidade a mais do que você ter 5% a mais de estatística ou 10% a mais de estatística. Porque nessa situação, a capacidade ela vai fazer uma diferença muito maior do que esse percentual a mais que você tem de estatística. Agora, se você realmente fomentar, por exemplo, 2 mil de capacidade em detrimento de 5%, por exemplo, de ataque, aí a porcentagem de ataque vai ser muito mais eficaz do que os 2 mil de capacidade, tá? Então você também tem que levar isso em consideração. 1.000, 2.000, são 30 mil de capacidade, como foi meu caso aqui, então isso também tem que ser levado em consideração. Então só para vocês entenderem, a capacidade de operação, ela não é importante apenas para ataques em jogadores, ela é super importante também quando você vai para a prisão. Às vezes você aumentar ali 30% de estatística não vai ser suficiente para você subir a prisão, mas aumentar 30 mil de capacidade vai te dar 2, 3, 4 níveis a mais. Só para vocês entenderem isso um pouquinho mais claro, a gente vai fazer aqui, ó, a prisão, tá? A gente estava basicamente com a prisão no nível 50, era o nível 5, eu chegava já quase que cambaleando, né? Eu quase não conseguia passar, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença que vai dar ter a capacidade um pouquinho mais alta aqui na operação, tá? Vamos ver quanto que a gente vai conseguir subir. A minha capacidade, como eu falei, estava em 288 mil e tá agora 340 mil. Então vamos só ter essa noção aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. Isso porque a minha formação, ela ainda tá um pouquinho errada para prisão, porque tem tropa fraca sendo colocada e não tinha necessidade. Mas vamos deixar do jeito que tá aqui agora. Vamos lá. Ó, já passamos e olha para vocês verem aqui, ó. Passamos e foi um pouquinho já próximo do limite que a gente vai conseguir. Mas vamos tentar fazer mais um nível, tá? Vamos fazer aqui a cura da tropa, né? Sem curar não vai ter jeito. Vamos lá. Curou. Vamos ver se a gente consegue mais um nível. Só confere. Vamos lá. Ó, mais um nível. Então a gente subiu 2 níveis por causa dessa capacidade. Vamos tentar mais um terceiro nível aqui. E o que acontece? Muita gente fala assim, mas um nível, 2 níveis não faz diferença. No longo prazo, são 2 níveis a mais de recompensa que você está ganhando. Então vamos ver aqui, ó, mais um nível. Ou seja, são 3 níveis já só por conta dessa capacidade. Será que a gente consegue subir mais um? Vamos tentar agora. Verificamos aqui, olha lá, não deu. Só que, por que não deu também? Porque a nossa formação, ela estava muito ruim.
tá? A minha formação aqui ela tem que ser melhorada, inclusive. Eu vou fazer essa modificação aqui, trocar algumas tropas e tudo mais, pra gente conseguir subir mais andares, porque dá pra chegar pelo menos aqui até os 55 com essa capacidade que eu tenho hoje, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o ataque que eu vou fazer, tá? Eu não tô cortando esse vídeo, vai ser um ataque aqui a um clã que tá descoberto nesse momento. Eu vou fazer primeiro. Eu tenho que entrar primeiramente num clã para eu poder abrir a incursão para ver se tem ou não jogadores. Então o que a gente vai fazer? Eu vou entrar em qualquer clã, tá? Só para ter a possibilidade de fazer incursão, senão eu não consigo. E vou fazer diretamente o ataque. Primeiro eu vou fazer nesse cara e depois eu vou fazer nesse e nesses dois aqui, tá? Então tem que ser bem rápido, porque essa cidade aqui tem muitos jogadores fortes, como já mostrei para vocês várias vezes. Mas vamos lá. Então, ó, confere se tem teleporte, escudo e acelerador. Então tem tudo tranquilamente. Vamos lá. Só conferir também aqui a questão da formação. Vamos tirar, por exemplo, esse carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse cara pode sair, esse cara pode sair. E uma coisa que é muito importante, gente, que eu sempre falo com vocês aqui, é vocês terem dois tipos de formação, que é o caso dessa formação aqui, ó, que é a formação que eu utilizo para resgate. Então repara que não tem tropas fracas aqui, tá, basicamente, e só tem tropas mais fortes, justamente porque o resgate não vai matar nenhuma tropa minha. No entanto, é muito importante que vocês tenham também a formação própria para resgate, que é aquela formação que você não vai utilizar T11, você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, Brutamontes T7 para proteger os T10, você vai colocar também tropas mais fracas para proteger as mais altas e por aí vai. Então, por exemplo, aqui, ó, pode botar 25 mil, aqui você pode botar 15 mil, que são tropas fracas, como eu falei para vocês. Não tem problema, inclusive eu estou tentando matar algumas tropas, então por isso que eu estou fazendo esses ataques aqui, que não era nem para eu estar fazendo em teoria, né? Mas vamos lá. Então o que acontece? Ter uma formação específica para o resgate e uma formação específica para utilizar sem resgate é super importante. Então aqui, ó, eu não vou nem espionar, tá? Esse clã aqui é um clã fraco e eu não vou nem espionar esse cara aqui. Eu vou basicamente só teleportar, tá? Vou teleportar perto dele, inclusive. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bem longe. Então vamos lá. Vamos teleportar aqui do lado e vamos dar continuidade no ataque, beleza? Então vamos lá. Ó, com resgate primeiro. Vamos lá. E vamos embora. Fizemos o primeiro ataque. Olha lá para vocês verem. Perdemos quase nada praticamente. Aqui, ó, o que eu vou fazer também? Já vou até abrir a incursão desse cara. Ó, vamos verificar. Não tem nada. Então, vamos lá fazer o ataque também. Como eu falei para vocês aqui, o ataque é ao vivo. Vamos lá. Olha lá para vocês verem. Beleza. Aqui também vamos fazer o ataque. Vamos verificar se tem alguém. Não tem ninguém. E vamos puxar a tropa. Estou ficando sem falar um pouquinho só para eu poder concentrar, beleza? Vamos lá. E vamos embora. Aqui 200, ok. Aqui tem alguma tropa? Eu acho que não, né? Deixa eu só espionar esse carinha aqui para ver se tem alguma coisa. Vamos ver. Tem nada, beleza. Vou espionar aqui também de novo para ver se tem mais alguma tropa. Eu acabei de atacar, mas vamos só para conferir. Mandelito. 57 mil, mas é tropa boa. Vamos lá mandar. Que nesse caso aqui tá mais... Beleza. É isso. Acho que nesse momento aqui também não tem mais muita coisa pra fazer, não. Ok. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui. Não tem nada também. Vamos lá. E o último ataque, que é esse carinha aqui. E agora é escudo novamente. E pronto, galera, estamos safe. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os relatórios agora sem enrolação, tá? Ó, como vocês podem estar vendo aqui, foi esse relatório, a gente matou. Olha lá a nossa capacidade, ó, 340 mil. Quando você vai atacar mansões, é muito importante você ter uma alta capacidade de operação. Por quê?
Porque se você não tem capacidade suficiente, você consequentemente não vai vencer, mesmo tendo estatísticas ali parecidas ou um pouquinho mais fortes do que o adversário. Então a capacidade de operação, ela influencia bastante no ataque a mansões diretamente, beleza? Olha para vocês verem aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa que é muito interessante, que são as tropas que estão matando aqui no nosso ataque. Olha para vocês verem. Muita gente menospreza o motociclista T6, mas olha para vocês verem o tanto que ele mata, tá? Motociclista T6, motociclista T8, o T9 também, que mata bastante. Muita gente não usa também na formação, fala assim, ah, mas eu vou perder muito. Ele pode morrer, mas você vai matar muito também, tá? E o motociclista T10 não tem nem o que falar, né? Aqui também, como vocês podem estar vendo, ó, olha o tanto de tropas que matou. Mas é claro, esse cara aqui não é tão fraco, olha pra vocês verem, tem 300% aí, né? Não é tão fraco assim, mas mesmo assim deu pra ganhar tranquilamente. Esse daqui é a mesma coisa, ó, como vocês podem estar vendo, aqui no caso foi um ataque sem resgate. Então vamos, por que morreu, por exemplo, inclusive mais aqui, ó, 14 mil? Justamente porque a gente mandou tropas mais fracas. Mas olha pra vocês verem uma coisa muito legal. Mesmo as tropas que são mais fracas, elas vão matar porque elas são tropas fortes também. Quando eu falo fracas, é em relação ao nível da tropa, mas isso não influencia na hora do combate. Olha pra vocês verem aqui, ó, tropa T4, tropa T5, matando aí 20, quase 30 mil de tropas do adversário, né? Tropa T7. Então, por isso que diversificar a sua formação é tão importante na hora do combate. Muita gente manda só um tipo de tropa, só T10, por exemplo, e acha que vai ser um ataque eficiente. Não vai, tá? Então é muito importante vocês terem isso em mente para vocês conseguirem ter um ataque mais interessante, mais eficiente. Tá? Mostrando aqui também o restante dos combates, né, dos ataques, e o último aqui que a gente fez também, tá? E nesse momento a gente deve estar chegando aqui próximo aos 90 milhões de mortes, né? Eu teria que atualizar o jogo aqui só para mostrar para vocês, mas deve ter passado de 90 milhões. Então assim, galera, esse aqui foi um vídeo bem legal para vocês, tá? Muito importante para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento da capacidade de operação e mostrar também um pouquinho mais de ataques, que é uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui no canal, beleza? Não esquece, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e também não esquece de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço!